Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo, sou investidor desde meus 15 anos e está começando mais um vídeo no nosso canal. Hoje galera, eu vim fazer um vídeo sobre consórcios, exatamente isso. Consórcio vale a pena, Léo? Consórcio realmente é uma forma de se investir? É uma forma vantajosa de se adquirir um imóvel? Isso tudo que eu vim tirar de dúvidas de vocês nesse vídeo. Então sem mais enrolação, eu peço que já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e roda a vinheta. Bom, pessoal, antes de falar se consórcio realmente vale a pena, se é uma forma de se investir, eu preciso explicar para vocês o que é de fato o consórcio. E aí eu vou falar algumas vantagens do consórcio e algumas desvantagens que o consórcio tem em relação a outros tipos de forma de se adquirir um imóvel, um carro ou qualquer bem que seja, tá? O consórcio, pessoal, é basicamente um grupo de pessoas que se reúne para juntar um dinheiro com o intuito de fazer ali a entrega de um prêmio, que é basicamente a devolução daquele dinheiro que foi juntado por esse grupo de pessoas e destinar esse valor ao objetivo inicial que esse consórcio foi montado. Ou seja, se a gente for fazer um consórcio de imóvel, aquele dinheiro do consórcio, daquele grupo de pessoas que juntaram todos os meses, contribuíram, esse dinheiro tem que ser destinado ao imóvel, à compra de um imóvel. Se a gente for entrar num consórcio de compra de veículo, aquele prêmio, quando você receber ele, tem que ser destinado à compra de um veículo. Então, é um grupo de pessoas que se reúne, todos os meses elas vão contribuindo ali para o consórcio e vão sendo sorteadas pessoas durante os meses até você ser contemplado, até todo mundo ser contemplado. Então, basicamente, as pessoas vão unindo ali, vão juntando dinheiro e vão sorteando cada mês uma pessoa para ser contemplada. E com isso, os bancos, instituições, viram ali uma forma de se ganhar dinheiro também e começaram a entrar por trás desse consórcio e organizarem esse consórcio e colocar um CNPJ mesmo, um nome por trás para ter uma garantia maior. Porque antigamente, até nas cidades interiores, vocês veem isso até hoje em dia, as pessoas não tinham um garantidor ali por trás e esse consórcio poderia basicamente acabar e você não ser contemplado. Então essas empresas viram a oportunidade de gerar um pouco mais de segurança para quem está dentro do consórcio e com isso essas empresas montam os consórcios e as pessoas conseguem entrar nos grupos de consórcios dessas empresas. Então, pessoal, o consórcio a gente vai pagando ali mensalmente, juntando um dinheiro mensalmente, mas é muito importante vocês saberem que o consórcio tem uma taxa de administração. Quem vai tomar conta desse grupo ou a empresa que vai tomar conta, ela vai ter uma taxa de administração. Normal, essa taxa de administração varia de 15% a 30% em alguns casos, então você tem essa taxa de administração. Não é um juros, tá, pessoal? É uma taxa de administração. Além disso, tem um fundo, tá? Caso alguns contribuintes fiquem inadimplentes, continue o consórcio acontecendo normalmente. Então você paga já também um fundo dentro dessa parte do consórcio. E além disso, a gente tem em alguns casos opcionais a parte do seguro também. Caso você falha, o seguro vai contribuir aí e quitar sua dívida do consórcio, tá? Então é assim que funciona o consórcio. Léo, é vantajoso fazer consórcio? O consórcio realmente é mais vantajoso do que o financiamento, por exemplo? Pessoal, depende. Depende do perfil da pessoa, depende também do prazo que a pessoa tem para receber o imóvel ou bem, pode ser um veículo também. Então você vai variar de acordo com o perfil da pessoa. Se a pessoa quer um apartamento para daqui 2 meses, vou fazer um consórcio, não vai resolver, porque você não tem garantia que você vai ser contemplado. O consórcio não existe garantia de contemplação. A gente vai ver algumas estratégias que existem para ser contemplado dentro do consórcio, mas não existe uma garantia de contemplação, tá? Então, o consórcio, você não tem garantia de contemplação, então vai depender do quanto você quer o imóvel, se você quer o imóvel de imediato ou não, ou o veículo de imediato ou não, mas em contrapartida não tem juros. Então, o consórcio tem a taxa de administração, mas ele não possui juros, que em relação, por exemplo, ao financiamento, juros compostos, dependendo do valor de um imóvel muito alto, de um prazo muito grande de financiamento, você vai pagar de 2 a 3 vezes mais o valor do imóvel. Já no caso do consórcio, não. Ah, Léo, mas eu vi que o consórcio ele tem a parte de reajuste também. Sim, pessoal, o consórcio tem a parte de reajuste. Normalmente, ou por IPCA, no caso de veículos, ou por INCC, em casos de imóveis. Então, as parcelas do seu consórcio, elas vão reajustando com o tempo, mas em contrapartida, o montante total, lá a carta final, também ela reajusta pelo mesmo índice
de reajuste. Então, se é INCC, vai reajustar também a sua carta final lá em INCC e as parcelas também por INCC. Tá, Léo, você considera então o consórcio um investimento? Já que eu estou só pagando e esse dinheiro ele não rende, eu estou só basicamente pagando parcela, é um investimento? Pessoal, tem algumas pessoas que falam que não é um investimento e tem pessoas que falam que é investimento porque ele reajusta ali. Na minha opinião, depende. Por quê? Se a gente tem a parte de reajuste, se você olhar por esse lado, realmente é um lado de investimento. Mas se você olhar pelo lado que não está rendendo o seu dinheiro, não é um investimento. Mas, na minha opinião, dependendo da estratégia que você está adquirindo um consórcio, pode ser um ótimo investimento, que eu vou entrar um pouco mais à frente no caso, que é a parte de alavancagem financeira. Então, a gente tem essa estratégia sendo muito famosa hoje em dia dentro do consórcio. Mas vamos lá, pessoal. Realmente o consórcio vale a pena ou não vale a pena? Como eu falei, vai depender muito do seu perfil. Se você é um perfil onde quer o seu bem de imediato, não vai valer a pena porque você não tem a certeza que aquela carta sua de consórcio vai ser contemplada de imediato. Agora, se você tem tempo, se você tem um dinheiro para investir e esse dinheiro ir pagando a parte do seu consórcio, e aí você tem a forma de se fazer uma alavancagem financeira, realmente pode ser um ótimo tipo de investimento no seu caso. Então a gente tem, nesses casos de alavancagem financeira, um exemplo muito fácil de vocês entenderem. Se você for contemplado pelo consórcio, você pode ou vender a sua carta ou ficar com a sua carta e eles vão pagar um rendimento para a sua carta também, tá, pessoal? Léo, eu consigo vender a minha carta então? Sim, você consegue vender a sua carta, automaticamente você consegue já fazer ali um valor. Então, um exemplo, eu tenho uma carta de R$1 milhão e aí eu vendo essa carta por R$100 mil, porque eu fui contemplado muito cedo no consórcio. Então, a pessoa vai pagar para mim R$100 mil, vai ficar com a minha dívida do consórcio, ela entra no meu lugar no grupo do consórcio e eu ganhei R$100 mil aí em questão de poucos meses. Sendo que, para mim ser contemplado, eu vou ser contemplado de acordo com alguns fatores. Primeiro fator, todo grupo vai ser contemplado por sorteio. A gente tem a parte de sorteio para ser contemplado nos grupos de consórcio. Outra forma de ser contemplado é através de lances. A gente tem alguns tipos de lance. Lance fixo, a parte de lance livre e a gente tem também até a parte de lance embutido dentro de um consórcio. O que seria isso, pessoal? Se você dentro do grupo de consórcio ofertar um lance que seja o maior lance naquele mês, você vai ser automaticamente contemplado. Então, se você tem aí um consórcio de R$1 milhão e fez um lance de R$500 mil e seu lance foi o maior, automaticamente você vai ser contemplado ali e vai pegar a sua carta de R$1 milhão. Agora, se você for por sorteio, é uma coisa de sorte. Você pode ser sorteado ou não. E também tem a parte dos lances fixos, que algumas das vezes é 25% ou 30% do consórcio. Essa parte já vem pré-determinado de acordo com o grupo. Então vamos fazer uma simulação, como eu falei, você tem uma carta de R$1 milhão, você oferta R$500 mil ali para ser contemplado, um lance de 50% do valor da sua carta, você vai ser contemplado e você vai ter R$1 milhão na sua mão para você comprar um imóvel. Como eu falei, você pode vender essa carta, por exemplo, por R$100 mil, e aí você vai ter ganhado R$100 mil em questão de alguns meses. Você pode ficar com a sua carta e essa carta render. Você pode comprar um imóvel, vender o imóvel, aplicar o dinheiro ou alugar o seu imóvel e ir pagando as parcelas. Isso tudo é formas de se fazer alavancagem financeira com o consórcio. Aqui sim eu considero que é um investimento de fato o consórcio, tá, pessoal? Então a gente tem essas formas de ser contemplado. A questão dos lances livres, lances fixos e também o lance embutido dentro do consórcio. O que é o lance embutido, Léo? É quando você utiliza a parte do prêmio para fazer o lance. Ou seja, se você tem R$1 milhão de carta, você pode dar 500 mil, automaticamente a sua carta já vem no valor de R$500 mil, porque já abateu do valor do lance. Não precisa de fato ter o dinheiro, você está abatendo ali já para pegar os R$500 mil na mão. E obviamente, pessoal, você precisa destinar esse valor ao objetivo do grupo, que é o imóvel ou o carro, nesse caso de consórcio de veículo ou de imóveis, tá bom? E aqui tem uma dica muito importante, pessoal. Alguns grupos ofertam aí, por exemplo, promoções de pagar 50% da parcela.